Bom, e se a gente parasse para pensar que os dias mais lucrativos para os mercados financeiros globais costumam ser exatamente os mesmos dias em que o mundo parece estar a um passo de um conflito armado em larga escala? É uma ironia meio perturbadora, né? Muito. Porque, tipo, a nossa intuição diz que o caos militar deveria paralisar a economia. Mas a realidade dos números mostra que a tensão é, na verdade, um dos motores mais eficientes de transferência de riqueza que existe. Com certeza. Então, hoje a gente não vai olhar para quem disparou o último míssil ou quem fez a declaração mais contundente na ONU, nem para quem está certo ou errado na última manchete. Até porque essa é uma armadilha muito comum. Exato. Ok, vamos desempacotar isso. A missão deste nosso mergulho profundo hoje é entender a guerra e a tensão não como ponto de partida, mas, quer dizer, como sintoma. O subproduto. Controle de recursos e de psicologia coletiva que opera dia e noite. E para quem acompanha a nossa análise, ter essa visão muda tudo. Muda completamente, e essa inversão de perspectiva é fundamental, porque quando a gente para de tratar cada crise internacional como um evento isolado, sabe, e passa a encarar como um processo contínuo, o cenário ganha um contorno totalmente novo. Fica mais claro, né? Fica, porque a geopolítica não tolera vácuo de poder. Simplesmente não existe espaço vazio. E no Oriente Médio, especificamente nessa dinâmica envolvendo Irã, Israel e Estados Unidos, o que a gente observa é um cálculo muito frio de antecipação. Uma calibragem constante. Exatamente. O foco raramente é a destruição multimediata. É mais sobre ditar até onde o outro lado pode ir, sem que o custo se torne insustentável. É poder de dissuasão puro e simples. E o terreno onde essa calibragem acontece não é acidental, né? Estamos falando do Golfo Pérsico. E aqui, a gente não está falando do petróleo só como o combustível que move os carros ou a frota logística do mundo. Não, de jeito nenhum. É muito maior que isso. Pois é. O ponto central para quem está ouvindo a gente agora é entender o petróleo como escassez artificial e como arma diplomática. Imagina o Golfo Pérsico como um jogo de cadeiras musicais de alto risco. Gosto dessa analogia. E nesse jogo, o petróleo é a música. Quem tem a capacidade de estrangular ou de liberar o fluxo de energia que passa ali pelo Estreito de Hormuz, por exemplo, não está só vendendo barris. A pessoa que controla a música dita quando o mundo inteiro entra em pânico. É a hegemonia em estado líquido, praticamente. Exato. É ditar a política externa de nações inteiras que dependem dessa energia para não colapsar. E o mecanismo funciona exatamente assim. Esse controle sobre os gargalos logísticos da energia global é o que dá a essas nações um poder totalmente desproporcional. E isso nos leva às motivações estruturais de cada peça desse tabuleiro. E são motivações baseadas em estratégia, não em moralidade. Puramente em imperativos estratégicos. Se a gente olhar para o Irã, por exemplo, a estratégia central deles não é o confronto simétrico tradicional. Até porque eles têm consciência das suas limitações tecnológicas frente aos rivais. Então eles adaptam o jogo. Exato. A resposta do Irã é a guerra assimétrica. É a construção de uma rede de alianças regionais. Eles buscam criar, um cinturão de dissuasão. Financiando o grupo satélites, né? Isso. Armando e financiando esses grupos para que qualquer conflito aconteça o mais longe possível das próprias fronteiras iranianas. É uma forma muito eficiente de projetar poder e criar um custo de entrada altíssimo para qualquer intervenção externa. Mas espera um momento, porque quando a gente olha para a doutrina de segurança de Israel, o mecanismo parece ser o oposto absoluto dessa terceirização de conflito. Sim, é uma lógica invertida. Pois é. Pela falta de profundidade estratégica, quer dizer, por ser um território geograficamente muito estreito, a lógica militar israelense opera na premissa de que eles simplesmente não podem se dar ao luxo de absorver um primeiro ataque. É uma questão de geografia básica que dita a sobrevivência. Exato. E daí vem a doutrina da manutenção absoluta da vantagem militar qualitativa e dos ataques preventivos, claro. A sobrevivência do Estado passa pela necessidade de neutralizar as ameaças antes que elas cheguem a ter capacidade operacional. E esse contraste é o cerne do atrito ali. De um lado, você tem uma estratégia de estrangulamento lento e assimétrico, e do outro, uma doutrina de respostas preventivas e de superioridade tecnológica avassaladora.
Uma falha tectônica pronta para tremer. Perfeito. E é exatamente sobre essa falha tectônica que os Estados Unidos operam. A política externa americana na região, já há décadas, se baseia num conceito de balanceamento de poder à distância, o chamado offshore balancing. Eles não querem resolver os problemas milenares. Não, esse nunca foi o objetivo de Washington. O objetivo é impedir o surgimento de um hegemon regional. Porque se um único país passar a controlar de forma incontestável o Golfo Pérsico, ele teria nas mãos a chave da economia americana e global. O que derrubaria o sistema deles. Com certeza. A presença militar contínua dos EUA serve para garantir que as rotas marítimas continuem abertas, claro, mas sob os termos deles, sustentando inclusive o sistema do petrodólar, que é basicamente a espinha dorsal da supremacia financeira americana. Bom, eu entendo a mecânica do balanceamento de poder, mas eu preciso questionar algo aqui. Se o jogo é puramente sobre influência, se tudo isso é tão perfeitamente calculado nesse grande xadrez geopolítico jogado por estrategistas... Os que leem os relatórios de inteligência? Esses mesmos. Por que a retórica pública que chega na gente é sempre tão inflamada, tão ideológica? É uma ótima pergunta. Sabe, se é só sobre garantir o fluxo do petrodólar ou manter uma vantagem militar, de onde vem essa necessidade de inflamar as populações com discursos de sobrevivência apocalíptica? Porque parece que tem uma contradição gigante entre a frieza desse cálculo e o calor da execução. Mas essa contradição é só aparente. O que é fascinante aqui é que o cálculo frio só se materializa de verdade se houver vontade política para sustentar isso. E como você consegue essa vontade política? Através do que nas relações internacionais a gente chama de dilema de segurança. Funciona assim. Quando um Estado toma ações para aumentar a própria segurança, tipo, comprar mais armas ou fechar novas alianças, outros Estados percebem essas medidas defensivas como ofensivas. Viram uma ameaça imediata para quem está de fora. Exato. O resultado é uma espiral de escalada. E para justificar perante a sociedade o custo trilionário de manter essa escalada, os líderes precisam instrumentalizar a psicologia coletiva. O velho instinto tribal. O nós contra eles. Isso mesmo. A complexidade do mercado de derivativos de petróleo não convence nenhum civil a enviar os próprios filhos para o combate. Muito menos aceitar orçamentos de defesa que drenam o dinheiro da saúde e da educação, né? Exatamente. O que mobiliza as massas é o medo existencial, o medo de perder o território, perder a identidade ou o medo puro e simples de desaparecer. A retórica religiosa e ideológica, ela não anula o cálculo geopolítico. Ela é o combustível. Ela é o veículo que permite que esse cálculo geopolítico seja aceito e implementado com apoio popular. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque, então, no fundo, essas sociedades ficam presas num jogo infinito de antecipação. É uma luta por hipóteses. Eu financio um grupo armado hoje, não pelo que meu vizinho fez ontem, mas pelo que ele talvez tenha a capacidade de fazer daqui a 10 anos. Sim, é uma prevenção que vira ataque. É como trancar o vizinho fora da própria casa hoje porque bateu medo de que ele talvez tente roubar o seu cortador de grama no mês que vem, sabe? Mas me corrija se eu estiver errado. Isso não dá um crédito excessivo para esses líderes. Como assim? Estamos partindo da premissa de que é tudo um cálculo hiperracional e antecipação estratégica. Mas não existe também o fator da política interna. O simples fato de que, em muitos desses países, parecer fraco em relação à segurança nacional é um suicídio político completo. Esse é um adendo crucial. A gente não pode ignorar o peso da política doméstica de jeito nenhum. Em tempos de crise econômica interna, ou quando a popularidade de um governo está derretendo, acionar o botão da ameaça externa é a saída. A clássica cortina de fumaça, mas com mísseis. Exato, é a maneira mais rápida de unificar um país fraturado. O instinto de autopreservação política de quem está no poder frequentemente veste a máscara da segurança nacional. Mas o ponto principal da nossa análise hoje é observar para onde vai essa energia toda. E o capital todo, né? Sim, para onde esse dinheiro é canalizado quando a espiral da ameaça é ativada. O que nos leva ao destino final dos trilhões de dólares mobilizados por esse medo institucionalizado. Porque se a ameaça é, em grande parte, hipotética, construída sobre o medo do que pode acontecer, o dinheiro gasto para combater ela é muito real. Muito real. E esse dinheiro não evapora, ele muda de mãos. E é aqui que a gente precisa falar sobre a máquina de lucro no meio do caos.
Existe aquele senso comum de que a guerra quebra a economia global. E quebra para a maioria, na verdade. Sim, para a economia real, para o padeiro, para a fábrica de bens de consumo, a guerra é terrível. Mas para o complexo militar industrial e para o alto escalão dos mercados financeiros, a tensão contínua é um modelo de negócios extremamente previsível. A mecânica dessa máquina é fascinante justamente porque ela não precisa que a guerra em larga escala realmente estoure para ser rentável. A indústria armamentista não precisa de campos de batalha ativos todos os dias. Ela precisa só da percepção contínua da ameaça. Então, o que tudo isso significa? É como uma empresa que vende extintores de incêndio numa cidade onde o prefeito vai na TV todo dia falar sobre o risco de um ataque de incendiários. Boa comparação. A empresa não precisa que as casas de fato peguem fogo. O medo do fogo já garante que a prefeitura assine contratos de manutenção por 20 anos. A ameaça em si já é o produto que garante o fluxo de caixa. Uma analogia mecanicamente perfeita. As cadeias de suprimentos de defesa operam exatamente assim, com base em contratos longos de governo. Quando um país como os Estados Unidos aprova um pacote de ajuda militar, a maior parte desse dinheiro nem sai do país. Fica tudo em casa. É imediatamente repassado para as próprias corporações domésticas que fabricam os sistemas de defesa. E para manter essas linhas de montagem rodando no azul, o ambiente de tensão diplomática tem que ser mantido num nível crônico. E além da indústria das armas, a gente tem o mercado financeiro. Essa parte financeira é onde a abstração da guerra atinge o nível máximo, né? Porque para um fundo de hedge ou um trader, um míssil disparado não é uma tragédia humana. É só mais uma variável num algoritmo de precificação. É um dado na tela. É. E a nossa investigação mostra que investidores institucionais não ficam lá esperando o preço do barril de petróleo subir passivamente. Eles usam o mercado de futuros e de opções para fazer apostas absurdas, bilionárias, em cima da volatilidade. Precisamente, a volatilidade é a verdadeira moeda nesses momentos. O que gera lucro massivo no mercado financeiro nunca é a estabilidade, é a assimetria de informação, é aquela oscilação brutal. Dá um exemplo prático de como isso rola. Bom, quando as tensões entre o Irã e Israel aumentam, o risco de uma interrupção nas rotas de navios faz o mercado precificar o barril de petróleo para cima na mesma hora. Antes mesmo de qualquer navio ser realmente bloqueado, Antes de qualquer coisa acontecer na água, fundos que estão posicionados para isso lucram bilhões em questão de horas e, ao mesmo tempo, as moedas de países emergentes, que são vistas como de alto risco, elas simplesmente despencam. e o dinheiro foge todo para ativos seguros. Exato. O capital global corre para o dólar ou para o ouro. Essa migração forçada de trilhões de dólares destrói economias menores, mas, claro, recompensa de forma extraordinária os agentes que já estavam posicionados para capturar esse movimento. Nossa, isso significa que o caos é terceirizado, mas o lucro é totalmente centralizado. O que eu acho mais chocante na engenharia disso tudo é que, enquanto os grandes fundos fazem o hedge deles se protegendo, A população não tem acesso a esse escudo. Nenhum. O cidadão comum absorve o choque no peito. E é aqui que a gente precisa sair das telas da bolsa e olhar para as fronteiras invisíveis do impacto. O tal do efeito dominó. Como esse jogo atinge quem não tem absolutamente nada a ver com as decisões de Washington ou de Teherã. o impacto invisível acontece muito através do que a gente pode chamar de imposto inflacionário global. Pensa no colapso das cadeias de suprimento. Quando o risco geopolítico encarece o petróleo, as seguradoras marítimas triplicam o valor das apólices. Para qualquer navio que passe ali perto. Qualquer cargueiro. Então, o custo de transporte de literalmente qualquer produto aumenta. E esse custo extra é repassado integralmente para o preço dos alimentos, da energia elétrica, dos remédios. E isso chega na prateleira do supermercado de países que estão a milhares de quilômetros de distância. Na bomba de gasolina de quem está ouvindo a gente agora. Sem dúvida. A inflação gerada por essas tensões atua como um imposto regressivo cruel. Ela pune de forma muito mais severa as populações vulneráveis ao redor do mundo. Pessoas que não têm nenhuma relação com as disputas desses atores. E olha, isso é só o impacto econômico em quem está longe. Se a gente focar no custo humano local, nas pessoas que estão fisicamente sob a sombra de tudo isso, a destruição vai muito além do que uma ponte ou um prédio podem medir. As cicatrizes são muito mais profundas. Os materiais que a gente analisou,
Destaca uma realidade muito sombria sobre saúde mental e estresse crônico nessas zonas de tensão. A guerra, para quem vive nela, não termina no dia em que assina um cessar-fogo. Muito pelo contrário. O momento em que o tratado é assinado é quando a verdadeira guerra interna começa para milhões de pessoas. O colapso da infraestrutura básica cria uma geração inteira condicionada pelo trauma. Hipervigilância constante, né? Imagina crianças que crescem num ambiente onde o som de um avião comercial comum aciona respostas físicas de pânico extremo. É o tecido social sendo esgarçado até o limite. Famílias forçadas a fugir enfrentam a perda material, sim, mas também uma desorientação profunda. Uma perda total de identidade comunitária. E o mais triste é que o custo dessa reconstrução psíquica nunca entra nos cálculos de custo-benefício dos gabinetes de defesa. Nunca. Reconstruir uma ponte tem orçamento e data de entrega. Exato. Mas recuperar o desenvolvimento cognitivo de uma geração exposta à ansiedade paralisante leva décadas. E o ciclo de ressentimento que nasce desse trauma é tragicamente o terreno mais fértil possível para o recrutamento do próximo conflito. É a retroalimentação perfeita para a máquina continuar operando. Essa retroalimentação é a peça final do quebra-cabeça que a gente montou hoje. As políticas militares geram ansiedade e essa retórica apocalíptica. A retórica mobiliza a população a aceitar os gastos. Os gastos enriquecem os setores corporativos específicos, enquanto a tensão encarece a energia global. Gerando inflação para o resto de nós. E no fim da linha, as populações afetadas diretamente herdam traumas que garantem a base social para as próximas guerras. É um ciclo sistêmico. Um ciclo que, ao que tudo indica, foi desenhado não para ser resolvido, mas para ser gerenciado de forma lucrativa. O que desmistifica totalmente aquela ideia de que a geopolítica é uma busca pela paz. É só gestão da instabilidade. E a única ferramenta capaz de mitigar os efeitos dessa narrativa maniqueísta é usar o pensamento crítico. É uma análise estrutural fria. Entender o porquê e o como, abandonando a visão de heróis contra vilões. Porque, no fundo, todos operam sob as mesmas regras de sobrevivência e controle de recursos. Bom, e como sempre, depois de destrinchar essas camadas todas, do Estreito de Hormuz até o trauma transgeracional, a gente precisa olhar para o que vem a seguir. O próximo passo do tabuleiro. Exato, porque o jogo continua. Hoje, toda essa máquina de alianças e atritos é abastecida pelo petróleo e pelo petrodólar. A escassez de energia fóssil é a grande alavanca de controle de quem está no poder. O que nos leva a uma questão muito instigante para o futuro. Pois é, e a provocação final que fica para quem acompanhou a nossa análise de hoje é a seguinte. O mundo está injetando trilhões na transição energética, né? Estamos caminhando para matrizes solares, eólicas, carros elétricos. É um processo lento, mas está acontecendo. Mas se o Oriente Médio deixar de ser o coração do fluxo de energia, será que o sintoma da guerra simplesmente evapora? Ou será que o complexo militar e os mercados financeiros vão apenas redesenhar o mapa? É o que a história sugere que vai acontecer. Será que, quando o petróleo perder a coroa, a gente vai assistir às mesmas justificativas e táticas de lucro extremo sendo aplicadas para controlar o lítio, o cobalto e as terras raras? O tabuleiro pode até mudar de cor, mas as regras do jogo e os instintos de quem move as peças parecem ser, infelizmente, a única energia realmente renovável da humanidade. É uma reflexão pesada, mas muito necessária. Com certeza. Fica aí o questionamento para continuarmos pensando muito além das manchetes. Um grande abraço para todo mundo e até o nosso próximo mergulho profundo.